a questão do meio ambiente também, né? E como a gente também acaba essa questão transfronteiriça, né? A gente não trabalha, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente não está falando de uma jurisdição específica, né? E aí, como ao mesmo tempo, quando a gente pensa em acesso à informação, implementação de leis de acesso à informação, as jurisdições são muito claras e específicas. Então, também acho que é um tópico complicado, digamos assim. Uhum. Aqui, ó. Marinho, você consegue colocar o perfil Inai México Israel Araújo como co-host? Eu não consigo, Marcos, eu não estou com anfitrião. Como? Eu não estou como anfitrião aqui na sala. Só um momento que o José vai fazer aqui para a gente. Ah, beleza. Obrigado, Marinho. Por nada. Agora a gente está com um projeto muito bacana, Carlos, utilizando como base aquela taxonomia de um dos relatórios da CEPAL mais recentes sobre populações em situação de vulnerabilidade. A gente está começando a desenvolver projetos específicos de acesso à informação para essas populações. Então a gente está aí agora a gente está trabalhando com quilombolas no Brasil, mas a ideia é, no próximo ciclo, trabalhar com populações ribeirinhas, né, e assim passando, né, por vários grupos distintos. E acaba que a questão ambiental, ela afeta enormemente, né, essas populações, né, vários desses grupos. Claro, especialmente as ribeirinhas, né, porque elas ficam no meio do tiroteio, se eu posso usar essa imagem, né? Porque tanto, vamos dizer, o desenvolvimento, né, as ações chegam nela, né, de uma forma meio abrupta, como também o extremo da conservação tiram muito o papel delas, né? Então, assim, se cria ali, vamos dizer, uma área protegida, tem que tirar eles, né? Então, como é que fica? Então, é um pouco, de novo, a palavra governança. Eu acho que isso que é fundamental, né? A gente tem mecanismos para mediar isso, né? E, claro, a CGU tem o trabalho não somente de averiguar, né, de certificar, mas também de criar uma cultura, né? Eu acho que o trabalho de vocês é muito nesse sentido, de que o gestor tem essa cultura, né? A INAP certamente é o mecanismo, né, de difusão, mas é um pouco criar os valores dos servidores civis, né, do public servants, né? Então, eu acho que a gente tem dois grandes desafios. Eu acho que isso vale para também a implementação de qualquer, até inclusive um acordo dos casos, criar uma cultura na sociedade também do uso das ferramentas de acesso à informação, né? não, isso em geral, quer dizer, aqui a gente só está falando um pouco mais do mas o S está a questão de acesso, né, de informação e realmente aí que está, né, tanto o princípio 10, que já vai fazer 30 anos, ano que vem, né, já colocava o tema da informação, que ficou crucial hoje com os fake news e todos os mecanismos de... A gente tem muito mais meios de acesso, mas não verificados, né? Então, não é só ter a informação, é ter e boa informação, né? E o Acordo de Escazú praticamente tem, quer dizer, a negociação já tem quase 10 anos, começou logo depois da Rio+20, né? E em março vamos ter a primeira conferência das partes, na Costa Rica. Então, é um pouco isso. Mas, Marcos, você fica aqui em Brasília ou está em outra cidade?
Não, eu fico em Brasília. Fico em Brasília. Uhum. Fico na CGU, na sede aqui. Na Uhum. Ouvidoria Geral da União. Uhum. Não, claro, conheço. Olha, quem acabou de entrar também é a Joara. Não sei se ela está conectando o áudio ainda. No final, Marcos, quanto tempo você. Eu não peguei ali no finalzinho. Quanto tempo você acha? Uma hora e meia, algo assim? Eu acho que o painel pode ter 1 hora. Pode ter Uma uma hora, hora. porque a gente tem aí esse início, dá uns 5, 10 minutos, aí mais as falas da Joara e da Maria, eu acho que a gente já fecha meia hora e depois discussão. Joara, quanto tempo? Tudo bem? Tudo jóia, como é que você tá? Tô bem, quanto tempo? Pois é. Falar de Escazú, né? Falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa? Não, escasou é sempre coisa boa. Sempre. Bom dia, Joara. Eu sou Carlos, mas não sou Carlos de Miguel, sou Carlos Henrique. Né? Então, nem sou espanhol, eu sou brasileiro. Então, o Acordo de Casu já pede algumas coisas. Né? Mas ele manda um abraço e pede de novo, assim, ele tinha outro compromisso que não tinha como estar aqui com vocês hoje, e manda um abraço e os agradecimentos a vocês pela iniciativa. Tá? Tenho certeza que a gente vai estar bem representado. Assim espero. Não, com certeza. O Carlos de Miguel é um amor também, mas na CEPAL tem muita gente capacitada para falar de Escassu, para falar de acesso à informação, então a gente está em boas mãos. Eu vou fazer o seguinte, então, ó, a gente vai ter daqui a 2 minutinhos, a gente entra no ar, coloco o vídeo de abertura, que é o vídeo de boas-vindas a Brasília, já que é virtual, mas enfim, né, tem alguma coisa nesse sentido. E depois nós temos direto o Carlos entrando, dando as boas-vindas. Seria interessante fazer só a referência que esse é a última sessão aberta do ICIC, e que aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube poderão enviar as suas perguntas pelo chat da transmissão, né, e que vocês terão acesso a essas perguntas, que a gente vai ficar monitorando. Então, o Carlos faz a introdução, fala sobre o tema, dá as primeiras notas introdutórias, passa a palavra na ordem que ele achar mais adequado para Maria e para Joara, que vão, então, passar o seu ponto de vista, sua perspectiva pessoal, institucional, enfim, sobre o tema, né? E aí nós temos as perguntas, aquelas perguntas, elas são apenas uma referência, mas vocês sintam-se totalmente confortáveis para interagir, se a discussão for para um lado que não estava lá previsto naquelas perguntas, fiquem à vontade. O que importa é que a gente consiga ter um bom momento de troca de experiências e que a gente consiga também tocar os corações aí de algumas pessoas que precisam, né, ser convencidas de algumas coisas, mas enfim, fiquem à vontade, tá bom? Marcos, só uma coisa, as perguntas vocês colocam no chat pra gente, a gente acompanha por um link no Eu vou YouTube. colocar no chat aqui, mas o Carlos, como moderador, vai fazer a seleção eventualmente, se tiver as perguntas, né? Ele vai ser o responsável por fazer as perguntas. Então, vão ter Tá perguntas ótimo. dele, e aí perguntas eventualmente da audiência. Hoje teremos tudo em português, né? Mas traduzido em espanhol e inglês para os canais do ICIC e do ICIC e do INAI, tá bom? Tá bom. Obrigada. Desculpa aí a pergunta de última hora. Imagina, sem problemas. Bom, eu acho que a gente está aqui já quase. Podemos começar a transmissão? Eu vou aqui já colocar para compartilhar o vídeo. Deixa eu ver aqui. E aí, quando vocês me disserem ok, eu compartilho.
Alô? Tá. Ok, ok. Bem-vindos a Brasília, a capital que, por meio de suas linhas modernistas, traçou o futuro de um país de dimensões continentais e enfrentou o grande desafio de integrar Norte, Sul, Leste e Oeste no desenho de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Bem-vindos ao Brasil. Ficção científica do passado, capital das águas, quadradinho, avião. Reconhecida por vários nomes, esta cidade criada para ser a morada de uma burocracia que se alternava no tempo, um não-lugar, cedeu aos afetos e se transformou em lar nas mãos de seus habitantes e nas gerações que ali se desenvolveram. Gostaríamos de tê-los aqui conosco, compartilhando das belezas de nosso céu, de nossas águas, de nossa cultura, de nossa gastronomia e de nossa gente. Porém, os desafios trazidos pelo momento crítico que o nosso planeta enfrenta nos impedem de vivenciar esses momentos com vocês. Mas de uma coisa podemos ter certeza: se a pandemia de Covid-19 nos afasta fisicamente, ela também nos aproxima ao nos fazer relembrar de que os desafios que a humanidade enfrenta necessitam ser enfrentados conjuntamente, reconhecendo que todos nós compartilhamos de uma condição que nos faz humanos. Se por um lado não estamos juntos, por outro nunca estivemos mais próximos em nossas preocupações e necessidades. Vamos juntos avançar sobre os problemas globais que se impõem. Vamos juntos construir democracias melhores, mais transparentes, mais responsáveis e mais participativas. Sejam bem-vindos à Conferência Internacional de Comissários de Acesso à Informação 2021. De novo, olá a todos, perdão, eu fiquei no mute aí. Eu sou Carlos Musso, diretor do escritório da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, no Brasil. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores à CEPAL, né? E também é uma honra para a CEPAL estar aqui para tratar de um tema muito importante, né, que é a questão da informação sobre temas ambientais, sobre temas de direitos humanos, né, e o esforço que os países da América Latina estão realizando para implementar o princípio 10. Para muitos, talvez, o princípio 10 seja algo que já vai fazer 30 anos, ano que vem, né? Alguns já pode ser até mais velho que alguns de vocês, né? Mas é algo que a sociedade já em 1992 já apontava, né? Que é a questão de como ter acesso à informação, como proteger os defensores do meio ambiente, dos direitos humanos, até um pouco reconhecimento do meio ambiente como parte desses direitos, né? Ou seja, de como ter conviver e ter um ambiente sustentável, né? E como ter acesso e poder participar. A região, né, se consolidou o princípio 10 através do Acordo de Escazú, né, que é um acordo que, vamos dizer, traz os princípios do 10, né, desculpe aí
a dupla fala, mas que é no sentido de como uma região que é tão dependente dos seus recursos naturais e também, infelizmente, classificada como a mais injusta, a mais desigual, vai tratar esse tema, né? Creio que já é um desafio para muitos países da região montarem estruturas produtivas, montarem essas estruturas produtivas de uma forma que a distribuição dos seus resultados vá para todos, né? E que também seja sustentável, né? A região tem tido, vamos dizer, uma certa sorte na sua história, porque tem tido vários ciclos de recursos naturais, mas já estamos exaurindo isso, né? E também, ao contrário de outras épocas, o resto do mundo está nos questionando sobre como estamos usando esses recursos naturais, né? E coincide, vamos dizer, a discussão do acordo de Escazú e do princípio 10 com a sigla, vamos dizer, mais ou menos da moda, que é o ESG, né? Environment, Social and Governance, né? E se dado muito atenção, creio, para as duas primeiras letras, né? Que é o meio ambiente, toda a discussão da mudança climática, e o social, né? Que é a questão do 1%, de como está a distribuição desses resultados hoje em dia. É um debate que chegou, depois da crise financeira de 2008, aos países desenvolvidos, mas a CEPAL tem 70 anos e já quase que no seu início já alertava para as assimetrias e para as desigualdades entre regiões do mundo, mas dentro de cada país, né? Então, desigualdade é algo que nós, da região, vivemos há muitos e muitos anos, praticamente desde a chegada dos europeus, né? E o G é aparentemente algo esquecido, especialmente talvez aqui na região. O G tem ganhado muito destaque também nos países desenvolvidos, porque eles estão acostumados a fazer essa governança, eles são cobrados. As grandes empresas são cobradas pelas bolsas de valores, pelas CVMs locais, SEC e outras instituições, de como reportam, como estão utilizando o dinheiro dos acionistas. E os acionistas têm valores. Não é só, vamos dizer, a clássica definição que eles só buscam o lucro de curto prazo. Eles têm valores, eles não querem que o mundo seja mais sustentável, que o dinheiro deles não seja utilizado dentro de certos padrões e valores. E isso está cada vez mais crescente e cobrado sobre as grandes empresas. E, por último, e talvez porque, na verdade, não é tão, vamos dizer, gloriosa essa minha última fala, é porque a má governança dá prejuízo, né? Então, as empresas estão muito cientes que a má governança delas sobre o meio ambiente e sobre os seus esforços de inclusão social ou de exclusão social, vamos colocar no negativo, serão cobrados. E aqui, justamente, estamos com esse grupo que cabe a eles monitorar, controlar, quer dizer, entre aspas, vamos dizer assim, e denunciar, né, esse mau comportamento, seja de empresas ou de pessoas físicas. E também, claro, o próprio Estado, né? Muitas vezes a gente fica só nas empresas e pessoas quando a gente esquece que o Estado é o intermediário, mas também um ator muito grande no desenvolvimento, né? Vamos ter aqui um debate sobre isso. Eu gostaria muito de enfatizar a palavra G, de governança, né? Porque não podemos ficar só parados, preservando e só distribuindo, sem saber o que isso resulta nas nossas sociedades. Também o G é importante na questão da informação. Sempre se coloca o princípio da plena e livre expressão, do pleno e livre acesso a dados. Infelizmente, muitas vezes, essa abertura lógica e básica dos regimes democráticos estão
sendo utilizados de forma negativa, ou seja, para propor ou colocar, sendo bem direto, as fake news. O questionamento sobre institucionalidades já consolidadas e processos de lei, né, o due process para todos. Né? Eu queria oferecer esse momento aqui, esse primeiro ciclo de participações para a Maria Antônia começar a colocar esses temas, né, de o princípio 10, o acordo de Escazú, o papel do acesso à informação, né, e depois a Joara, que foi negociadora, né, participou do processo do acordo. É bom lembrar que foram quase, assim, da ideia do acordo, que foi no Rio de Janeiro, em 2012, até a sua conclusão, foram praticamente 6, 7 anos de negociações e ciclos, e de uma negociação muito sui generis, porque sempre teve uma participação forte da sociedade civil. Tivemos essa brecha ou essa oportunidade histórica no qual os vários governos da região aceitaram essa participação e que se pôde justamente cumprir um dos princípios do princípio 10, que é trazer a sociedade civil, no popular inglês stakeholders, para falar um pouco do que eles pensam e o que eles gostariam de ter como compromissos do Estado em relação ao acesso à informação, à proteção aos defensores do meio ambiente, direitos humanos, e também como cobrar. Né? Eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês, lembrar que tem o chat para enviar as perguntas. Vamos fazer uma hora bem interessante, eu tentarei, porque é o último. Estamos fechando 2021, e esse é o 8º oportunidade de discutirmos dentro do ICSIC. Né? Pena que muitos de vocês não puderam vir a Brasília, né? Não foi possível. É uma cidade sui generis, em termos de que foi planejada, ainda que estamos vendo hoje que o planejamento não é determinante, questionamentos sobre patrimônio, sobre o uso das áreas, sobre as desigualdades, né? É a cidade mais rica, mas também é a mais desigual, talvez, do país, em termos de extremos, e traz muito essas questões do princípio 10, né? Temos que proteger, vamos dizer, o legado do planejamento de Brasília, mas temos que acomodar as demandas sociais. Como fazer isso, especialmente numa época de poucos recursos fiscais e de mudanças de interpretações sobre o que é o uso sustentável da cidade, também é algo que podemos falar. Né? Então, Maria Antônia, eu gostaria da sua participação. Depois eu faço um pouco mais a apresentação de todo o seu currículo, mas eu acho que para pegar o espírito da informação e de ter logo esse processo, te passo a palavra, mas temos aqui uma presença de uma pessoa muito relevante para o debate, com a atuação internacional, não somente no Brasil, e também uma excelente representante da sociedade civil. Afinal, temos aqui essa oportunidade de ouvir tanto a Maria Antônia como a Joara. Maria Antônia, muito obrigado. Como falariam os ingleses, the floor is yours. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui. Agradeço a todos pelo convite. Eu estou aqui como uma observadora, um prazer estar aqui com pessoas que participaram de todo esse processo. Eu venho como acadêmica mesmo, que tenho estudado muito o Acordo de Escazú e todo esse processo, que é muito significativo para a região onde a gente se encontra, né?
Então, eu queria falar um pouquinho do contexto em que esse acordo foi adotado, né? Como o Carlos falou, já tem mais de 30 anos que a gente tem aí a Declaração do Rio e o Princípio 10, que trouxe essa parte dos direitos procedimentais ambientais, né? E muitos países já adotaram isso nas suas constituições, nas suas legislações, mas tem um processo muito grande de fazer com que isso seja implementado, né? Então, em 98, a gente tem a Convenção de Aarhus, na Europa, que implementou o princípio 10 no contexto europeu, e eles fazem até uma abertura para que outros países adotem também, mas isso aconteceu muito pouco. E em 2012, com a Rio+20, os países da América Latina e do Caribe decidiram, então, fazer um acordo regional também para a América Latina e o Caribe. Então, acho que a Joara vai falar um pouquinho mais sobre o processo de negociação disso, que ela participou de todo esse processo. Mas eu queria falar um pouco também do paradoxo em que isso se encontra da América Latina e do Caribe em si, que é uma região, como falou um pouco o Carlos, muito rica, né, de recursos naturais, mas que também a economia é muito baseada nesses recursos naturais e numa demanda externa por commodities. Então, fica sempre um pouco desse paradoxo de procurar um desenvolvimento sustentável, mas, ao mesmo tempo, ainda precisar muito dessa demanda bem dos recursos naturais que a gente tem, que acabam sendo muito afetados. E, com isso, também, a região acaba bem sempre sendo ranqueada como uma das piores para os defensores ambientais, que são sempre ameaçados e enfim, tem um contexto muito, muito desafiador para que eles possam fazer essa proteção ambiental. Ao mesmo tempo, a América Latina e o Caribe é uma região que é muito progressista no termo do reconhecimento do direito ao meio ambiente, que está realmente no centro do que a gente está falando aqui com o Acordo de Escazú. A maioria dos países já adotaram o direito ao meio ambiente nas suas constituições. É uma região que tem uma sociedade civil muito, muito forte e uma legislação ambiental muito progressista também, que permite, em sua maioria, que a sociedade civil traga ações contra, enfim, os stakeholders que estão ameaçando o meio ambiente, né? Eu trabalho hoje em dia muito com litigância climática, então eu percebo quanto que isso está crescendo na América Latina, exatamente por ter esse contexto processual também que é muito favorável. Então, os juízes também na América Latina têm sido muito abertos para novas teorias legais de proteção ambiental, teorias emergentes. Tem muitos países da América Latina que falam dos direitos da natureza, além dos direitos humanos ao meio ambiente também. Então, isso tudo vem sempre... fica esse centro do direito ao meio ambiente como uma força que motiva esse tipo de atividade, né? Mas ainda, ao mesmo tempo, tem essa implementação que continua sempre faltando. Então, por isso que também a litigância climática e esses casos têm aumentado, né? Nesse contexto também, eu queria falar um pouco da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu acho que é importante para o contexto de Escazú e de participação ambiental, que reconheceu o direito ao meio ambiente em 2017, numa opinião consultiva que foi adotada. Então, eles reconheceram o direito ao meio ambiente como fundamental para a existência da humanidade e também confirmou a responsabilidade extraterritorial por danos transfronteiriços ambientais. Desculpa que eu estou acostumada a falar desses assuntos em inglês, o português hoje em dia vem com uma certa dificuldade. Então, acho que é muito importante esse reconhecimento dessa responsabilidade estadual, além das fronteiras, principalmente se a gente está falando de mudanças climáticas aqui, né? Então, enfim, nesse contexto todo do direito ambiental internacional e regional, veio o Acordo de Escazú, que finalmente começou a ser aplicado em 2021, né, em abril desse ano.
para a região da América Latina e do Caribe, realmente como um tratado, um acordo muito inovador e progressista de direitos ao meio ambiente e, obviamente, de direitos procedimentais em particular, né? Então, ele trouxe vários novos direitos nesse contexto, alguns que já eram reconhecidos e alguns novos, e parte é muito similar à Convenção de Aarhus na Europa, mas o que eu acho especialmente interessante é que o Acordo de Escazú realmente trouxe o contexto regional dentro para as normas que foram adotadas, né? Então, o acordo fala muito dos direitos das comunidades indígenas e de como fazer com que tenha a linguagem, o acesso à informação, tudo isso que seja adequado para essas comunidades. Fala da questão dos defensores ambientais, que é muito significativa para a América Latina e para o Caribe em particular. Então, traz um pouco dessa questão, dessas questões peculiares que tem na América Latina e no Caribe, e então não é um acordo que fala de uma forma geral sobre direitos de acesso, de direitos processuais ambientais. Então, o que eu tenho falado sempre é que tem os 3 pilares, né, que já, enfim, desde quando o princípio 10 foi adotado, se fala dos 3 pilares de direitos ambientais processuais, que é o direito à participação pública, direito a acesso à informação e acesso à justiça. Mas o que eu acho, o que eu entendo é que o Escazú realmente trouxe esse contexto regional, né, trazendo, eu chamo dos 3 pilares adicionais, que é o direito ao meio ambiente, né, que foi reconhecido ali, uma coisa que na Convenção de Aarhus não aconteceu de forma explícita assim, mas também a proteção dos defensores ambientais, que seria o 5º pilar, e o 6º pilar eu chamo de capacitação e cooperação, que também acho que é central para que o Acordo de Escazú funcione, seja implementado e que realmente seja efetivo para a região, né? Então, agora, a gente tem essa tarefa muito árdua de implementar o Acordo de Escazú, né? E tem muitos desafios que a gente enfrenta ali no volume, na diversidade de interesses ambientais, na pluralidade dos valores ambientais que são envolvidos nessas questões, a incerteza ainda do conhecimento ambiental, que tem muita coisa que a gente ainda não sabe, só da Amazônia, enfim, de tanto estudo que ainda precisa ser feito, né, do que a gente está perdendo ali também, que às vezes a gente nunca vai descobrir o que a gente está perdendo, e principalmente no risco ambiental, que é muito complexo e ainda é muito difícil de se compreender exatamente com o que a gente está lidando, né. Então, acho que quando a gente conversa sobre Escazú, a gente tem que sempre pensar nessas contradições regionais também, né, com a diferença entre os países que adotaram o Acordo de Escazú e alguns que assinaram, mas ainda não conseguiram ratificar isso também, que também é um desafio enorme. E, então, como que a gente pode agora, que entrou em vigor, fazer com que a gente possa implementar essas normas, né? Então, acho que é o desafio de agora, e com a primeira conferência das partes que vai acontecer no ano que vem, tem muitas normas que ainda precisam ser esclarecidas, principalmente no Comitê de Suporte à Implementação, enfim, eu posso, depois a gente pode, talvez na parte das perguntas, falar um pouquinho mais sobre essa questão da governança, que o Carlos tocou, né, e um pouco dessa responsabilidade das empresas também, que eu acho também é central na forma de implementar o Acordo de Escazú, e acho que tem sido cada vez mais relevante nessa parte de litigância climática também, que acho que tem um link enorme entre essas 2 áreas, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Muito obrigado, Maria Antônia. Acho que você já mostrou sua expertise, você está bem atualizada e não sei se você está no hemisfério norte ou está aqui né? Então, você acompanha bem o debate sobre toda essa implementação do ESG, né? Quer dizer, não somente no direito ambiental, mas também já no direito corporativo, administrativo e, eventualmente, até
nas penalidades que podem surgir. Creio que na questão do direito sempre a gente esquece talvez uma das primeiras definições sobre o desenvolvimento sustentável. É aquele desenvolvimento que não prejudique as gerações futuras, né? Então, a justiça tem esse papel de garantir aqueles que não são ainda representados, seja talvez as minorias, mas também as gerações futuras que vão estar aqui, né? Quer dizer, como cumprir, vamos dizer, os determinantes, seja de declarações internacionais, acordos, até mesmo o que está estabelecido nas constituições. Eu acho que tem muito tema aí que vamos explorar. Eu não sou advogado, mas eu participei muito do Protocolo Verde, que foi um intento, já em 1995, de trazer a declaração do INEP de Finanças, né, de compromisso do sistema bancário. E foi algo assim bem difícil. Acho que somente agora, depois que quase 10, 15 anos depois que o Banco Central entra, que os bancos começaram a ter uma visão sobre como gerenciar o risco ambiental. Acho que também isso é outra coisa que temos que falar, é o risco, não só para presente, mas o futuro. E, claro, eu também tenho uma outra máxima que abrange aí, talvez a CGU queira usar, que todo passivo ambiental sempre acaba como um passivo fiscal. A sociedade, especialmente através do Estado, vai ter que fazer as compensações, as correções desse passivo ambiental, né? Então, quanto pode ser cobrado de um setor privado, de uma pessoa, mas, no final, é um prejuízo à sociedade. E, falando de sociedade, eu vou trazer a Joara, né, que tem uma ação bem ativa na sociedade civil, é uma representante dos stakeholders, participou das negociações e creio que ela possa trazer, complementando o que Maria Antônia já falou, sobre o que foi essa negociação, o resultado final, e como a Maria Antônia já alertou, o processo não acabou, não é só o que está escrito, o que vai ser referenciado pelos congressos, né, ou assinado, mas como fazer as implementações e as normas, né? E interpretação é algo muito subjetivo, né? Seja no direito, seja no que a sociedade entender. Então, Joara, de novo, o floor is yours. Olá, Carlos. Olá, todo mundo. Um bom dia para quem está ouvindo a gente. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite dos meus colegas da CGU, ainda mais para falar de coisa boa, para falar do Acordo de Escazú. Acho que nesses 2 últimos anos que a gente tem vivido bastante difícil com a pandemia e com outras questões que nem precisa citar aqui, é sempre bom a gente se reunir no fim do ano para falar sobre uma coisa que nos traz esperança, que é o Acordo de Escazú. Eu vou compartilhar minha tela, eu peço para o Carlos ou para algum colega me avisar quando estiverem vendo. Eu preparei uma pequena apresentação, que depois da fala da Maria Antônia vai ficar bem mais fácil. Por favor, me avisem se vocês estão conseguindo ver. Sim, está em tela cheia, estamos vendo bem. Ótimo. Bom, bem, é quase um verde e amarelo. Mas... Bom, eu queria começar, então, só retomando o que é o princípio 10, né? Meus colegas já comentaram, o princípio 10, ele está previsto na declaração da Rio 92, junto com mais outros 26 princípios, e o que ele traz é que a melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação de todos os cidadãos interessados, no nível nacional, com acesso às informações relativas ao meio ambiente, que dispõe as autoridades públicas, inclusive de materiais e atividades perigosas, né? E aí os estados eles vão facilitar e estimular a participação popular, colocando essas informações à disposição. E o último ponto é o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.
Isso aconteceu em 92, e aí, como a gente estava falando, já faz bastante tempo. Eu já era nascida, devo dizer, mas talvez muitos daqui não, e é um caminho muito longo que a gente percorreu até agora, e é um prazer falar em nome de tantas pessoas que lutaram para esse princípio sair do papel e virar o Acordo de Escazú. Como a gente pode implementar, então, um princípio que estava previsto na Rio 92, né? Existem várias formas de implementação. Uma delas é o Acordo de Escazú, mas eu já quis trazer isso no primeiro slide, porque a gente não precisa esperar uma ratificação acontecer para começar a levar esse princípio a ser implementado em diversas frentes, né? Então, a gente pode ver referências ao princípio 10 em leis e normas nacionais, uma influência muito grande, por exemplo, na lei de acesso à informação de vários países, apoio nas decisões judiciais, ou seja, quando a gente está tomando uma decisão, muitas vezes a gente vê uma citação, uma menção ao princípio 10, o apoio na interpretação, e aqui eu trago exemplos da própria CGU, que antes do Acordo de Escazú entrar em vigor já citava o princípio 10 como uma referência para a tomada de decisões, por exemplo, as políticas públicas, várias declarações internacionais citam o princípio 10, as políticas empresariais, e por que não ter essa referência, né, da importância da participação, do acesso à informação e do acesso à justiça como um mote nas decisões. A gente está falando de democracia, a gente está falando de governança compartilhada. E também a gente vê, nos últimos anos, com uma menção mais direta, as políticas de governo aberto e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Está aí o objetivo 16, especificamente 16.10, que não me deixa mentir, quando a gente fala da relação do princípio 10, e aí, quando a gente fala princípio 10, pensando sempre nessa tríade, né, acesso à informação, participação e acesso à justiça em questões ambientais. Mas o show hoje está dedicado ao Acordo de Escazú. Vai ser um prazer contar um pouquinho para vocês do que foi a minha referência, né, a minha experiência junto com outras pessoas que estiveram na reunião, estiveram presentes na negociação. Aqui eu destaco todo o papel do Rubens Bor, da Silvia Capelli, do Renato Morgado, que são meus companheiros da sociedade civil, que tanto trabalhamos para que isso entrasse em vigor. Antecedentes do acordo, né? Então, durante a Rio+20, 10 países assinaram uma declaração se comprometendo a fazer o quê? A discutir como a gente colocaria esse princípio em vigor. E aí eu chamo a atenção que, quando isso foi elaborado, a gente não sabia se ia ser um acordo, ou seja, se teria validade de lei, se seria uma declaração. Ele começou a ser negociado, a CEPAL teve um papel fundamental de uma secretaria técnica na preparação de documentos, na preparação de estudos, e como o Carlos já adiantou, foram 2 anos de pré-negociação, ou seja, de discutir como a gente ia negociar, e depois 4 anos de negociação, em 9 reuniões, que foram reuniões abertas, com a participação da sociedade civil, transmitidas com os documentos com antecedência, ou seja, uma referência em termos daquilo que a gente quer falar de governança compartilhada. Atualmente, a gente tem 24 países que assinaram o Acordo de Escazú e 12 ratificações, e o acordo entrou em vigor dia 22/4/2021, ou seja, estamos aí super recente na entrada de vigor do acordo, esperando que em breve a gente tenha, então, a primeira reunião de negociação já do acordo e implementação que a Maria Antônia fez referência. Queria falar um pouco das lições do processo, né, que eu acho que é muito valioso aquilo que o acordo nos deixa já de início, né? Então, a gente tem a primeira conferência aí, as portas da primeira conferência, mas a gente aprendeu muito nesses 6 anos de negociação e pré-negociação. A primeira coisa, que não sei se todos sabem, mas o Acordo de Escazú ele foi negociado através do consenso, ou seja, não era uma votação, né? Não era uma discussão de um texto em que as pessoas falavam uma maioria ganha, todo mundo tinha que estar confortável com aquilo que estava escrito, com aquilo que estava sendo redigido em conjunto. Isso é muito importante na hora de implementar, né? Porque todo mundo teve a oportunidade de participar, todo mundo negociou,
todo mundo cedeu um pouquinho ali, apoiou em outro momento, mas esse texto foi discutido em consenso com 24 países. Isso é muito importante como uma referência internacional. A Maria Antônia comentou também sobre Aarhus, né, que é a declaração, o convênio de Aarhus, que é a referência europeia. A gente pôde contar durante todo o processo com pessoas, tanto da sociedade civil, quanto pessoas que eram representantes do governo, em seu momento, né, no momento de negociação de Aarhus. Então, foi super importante como uma referência, né? A gente precisa aprender daquilo que foi tanto bem feito quanto mal feito, mas a gente incorporou essa referência durante as negociações. E aqui, contar um pouquinho dos bastidores, a gente também tinha pessoas, em alguns momentos da negociação da Ásia, que acompanhavam as reuniões de Escazú, porque queriam realmente fazer um acordo semelhante naquela região, estudiosos, representantes do governo. Então, a gente leva isso sempre como frutos que vão nascendo dessas reuniões todas. A reunião ela foi discutida em 2 idiomas oficiais, ou seja, tanto em espanhol quanto em inglês, e em alguns momentos 3, né? Porque o Brasil estava lá como um país de língua portuguesa. Alguns momentos da reunião a gente parava tudo e falava, gente, mas espera, em português vai ficar como? Porque a gente sentia essa necessidade de incluir todo mundo. Acho que o não deixar ninguém para trás é uma referência que o Acordo de Escazú sempre levou consigo. As reuniões eram transmitidas online, então, como eu comentei, para uma maior difusão, os documentos eram enviados previamente, tanto com o público, que somos as pessoas da sociedade civil, quanto para as pessoas dos países, os representantes dos países, ou seja, é uma segurança jurídica de você saber, estar bem informado, poder estudar aquele texto antes de entrar numa sala de reunião de negociação, ou seja, muito mais produtivo também. A gente teve reuniões virtuais e grupos de trabalho. O Brasil liderou, inclusive, um processo do grupo de trabalho de acesso à justiça. E essas reuniões de grupos de trabalho, elas aconteciam virtualmente como uma forma de entender as posições dos países e tentar adiantar um pouco as viagens, né? Então, a gente já chegava nos locais de negociação com os documentos prévios, sabendo discutido um pouco qual posição o país se sentia mais confortável. Isso ajudava muito. Tivemos a participação de especialistas, e aí tanto especialistas do Caribe quanto da América Latina, e é muito importante a gente ter isso em mente, né, que quando a gente fala América Latina e Caribe, a gente está falando de 2 realidades muito distintas. Dentro da própria América Latina e dentro do próprio Caribe existem características diferentes dos países, mas a gente já parte de um processo de negociação em que a gente está falando de acesso à justiça com sistemas judiciais completamente diferentes. Mas eles estiveram na mesa, negociando e chegando a um acordo. Então, acho que uma lição importantíssima do processo é que isso é possível, né? E da participação da social nas decisões. A gente está falando de governança, a gente está falando de governança compartilhada. A gente sabe que muitas vezes a sociedade civil, principalmente os movimentos sociais, são vistos como algo que podem causar confusão, ou vai demorar, vai sair mais lento, ou vai atrapalhar a discussão política e tal, mas existe um conhecimento acumulado dentro dos movimentos sociais que, na busca de uma solução, é super importante. Então, acho que eu não poderia deixar de mencionar aqui o quanto a participação da sociedade civil é importante e foi crucial para o Acordo de Escazú. Comentar com vocês, inclusive, que um dos artigos do Acordo de Escazú é sobre defensores ambientais, não estava no documento inicial. Então, se vocês olharem o histórico de Escazú, isso era uma letrinha assim de 3 linhas mínimas dentro do acordo e virou um artigo, e hoje em dia o Acordo de Escazú ele é conhecido pelo primeiro acordo internacional que estabelece medidas para os defensores ambientais, ou seja, olha como isso cresceu, se atualizou e trouxe uma inovação, né? A gente está falando da participação das pessoas que trazem um ponto, trazem casos, trazem exemplos e mostram, então, o porquê que isso é fundamental estar no acordo, e ganhou relevância. A gente teve reverberou muito bem entre os países que entenderam, que escutaram, que pediram mais informação, e isso trouxe, então, o Acordo de Defensores para dentro
o artigo de defensores, perdão, para dentro do Acordo de Escazú. Especificamente sobre os 3 pilares aí do princípio 10 e do Acordo de Escazú, em acesso à informação, a gente tem princípios orientativos do acordo, ou seja, transparência, não retrocesso, máxima publicidade e prestação de contas, são princípios que devem ser lidos ao longo do acordo, como uma referência durante o acordo. A igualdade de condições de informação, ou seja, a importância de que você tenha processos mais justos e competitivos, mas que todo mundo saiba o que está acontecendo, né? A igualdade de base, para que essa decisão seja justa e com igualdade de oportunidades. O teste do interesse público na divulgação de informações, a gente está aqui numa conferência, né, de especialistas de acesso à informação que lidam com isso no dia a dia e sabem a importância de você fazer esse teste, né, a questão de você divulgar uma informação e o risco de você tanto de divulgar quanto de não divulgar. Então, isso está estabelecido num acordo internacional, é muito importante como uma referência, um patamar regional, porque traz maior segurança jurídica, né, para todo mundo, desde os servidores que estão na ponta recebendo um pedido de informação, que podem ter essa referência internacional, até um acordo de cooperação entre os diversos países, né? A gente sabe de onde a gente está partindo. O Acordo de Escazú, ele sempre foi visto como um chão, não o teto. O céu é o limite, mas o chão é um chão comum, então a gente pisa firme e sabe com o que está lidando. Também mencionar que existe um artigo dedicado à gestão da informação, à produção da informação, que é crucial para a tomada de decisão informada, para a gente avaliar as políticas públicas, e também vai permitir estudos comparativos entre a região, né? Ou seja, aquela padronização da informação, todo mundo coletando um mínimo de informação no mesmo formato, permite, então, uma maior na análise narrativa daquilo que está desenvolvendo melhor e o porquê, né? A gente precisa dessa análise regional e a CEPAL faz estudos ótimos a nível regional, então é uma coisa que já está prevista dentro do acordo e que vai possibilitar que a gente consiga analisar o desenvolvimento dos países no futuro. O incentivo à produção de relatórios de sustentabilidade, aí é uma coisa importante para as empresas, como a gente estava comentando, aumento da capacidade, inclusive da sociedade civil, e acho que o legal do Acordo de Escazú é que toma tanto a sociedade civil como o governo, como pessoas que são capazes de dar conhecimento, de compartilhar o conhecimento, quanto de receber, né? Acho que todo mundo sempre pode aprender alguma coisa com o outro, e essa troca entre distintos é alguma coisa que está prevista no Acordo de Escazú, né? O intercâmbio de experiências aí de assistência técnica entre os países e dentro dos países também. A questão de transparência e integridade, né, a diminuição do risco ambiental à saúde pública, isso é um ganho enorme que está previsto no Acordo de Escazú, ou seja, diante de uma ameaça, diante de uma questão de saúde pública, o acordo ele traz que a divulgação dessa informação deve ser imediata. Isso é bem importante para a gente lidar com sistemas de prevenção. A gente está vivendo uma emergência climática, cada vez mais a gente vai entrar nessa discussão, então já é importante que o acordo tenha essa referência, inclusive da criação de sistema de alerta precoce / temprano, né? Algumas pessoas chamam de sistema de alerta precoce, outras de sistema de alerta temprano, mas ele já prevê que os países desenvolvam ferramentas para que a sociedade possa, inclusive, acompanhar e mitigar esses possíveis riscos. E também os padrões, né, de Escazú, eles já foram incorporados em várias referências internacionais, tanto os bancos internacionais quanto as políticas de sustentabilidade levam em conta o Acordo de Escazú, então os países que aderirem ao acordo e que implementarem o acordo já têm uma vantagem comparativa enquanto aqueles que não tenham, porque traz uma segurança jurídica. Você, como uma pessoa quer saber onde você está investindo o seu recurso, aonde vai trazer mais ganho, e ganho, inclusive, é ganho ambiental, ou seja, de não destruir o meio ambiente, não trazer prejuízos,
e se você tem as políticas de proteção ambiental incorporadas no seu país, provavelmente você vai ter mais chances de receber esses recursos. É uma matemática simples, né? Ninguém quer colocar recursos em um país que não consegue gerenciar bem o seu patrimônio, que tem vários conflitos ambientais. Então, o Escazú, ele traz isso já como um ganho, como um a mais. Comentar rapidamente, então, da prevenção de conflito, que atua nas causas, ou seja, parte do princípio que, ao invés de esperar o conflito acontecer, a gente pode se antecipar a ele e discutir as questões, as dúvidas da população antes de uma obra acontecer, pensar nas medidas de mitigação, pensar se realmente aquela obra, naquele contexto, naquele momento, é a melhor opção. Sistematização dos resultados e fundamentação da decisão, ou seja, se a gente chega a essa conclusão de que aquela obra deve ser feita naquele momento, tudo isso está público, tudo isso está bem informado, tudo isso está bem sistematizado. A gente está falando aqui de que existe um sistema de proteção ambiental que envolve vários grupos, inclusive para os empresários, é importante eles saberem desde o começo qual é o contexto, antes da realização de uma obra, se aquela obra vai durar 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se você já atua na prevenção dos conflitos, provavelmente isso vai ser mais simples. Também existem mecanismos judiciais e extrajudiciais e alternativas de solução de controvérsias, e o critério para publicação de informações mínimas para participação. Então, algumas coisas do acordo. Também a gente fala sobre informação oportuna, compreensível, uso de idiomas distintos. Escazú traz uma referência muito grande ao público ou aos grupos vulneráveis, né? Para você eliminar a barreira de participação. Vivemos num país e num continente desigual, onde as pessoas têm dificuldades diferentes, e isso deve ser levado em consideração tanto no acesso à informação quanto na participação social. E comentar também sobre o acesso à justiça, né? Existem, então, os processos de restauração, compensação, indenização. O Acordo de Escazú, ele prevê que se tiver que entrar, então, na via judicial, que isso seja estabelecido de uma melhor maneira possível. Eu já estou terminando, que eu sei que eu estou me adiantando muito no tempo aqui, peço desculpas, para comentar rapidamente sobre os defensores, né, e a cooperação. Então, como eu comentei, o Acordo de Escazú, ele traz um artigo especificamente dedicado aos defensores, ao reconhecimento do trabalho dessas pessoas e a importância de prevenir os ataques, ou seja, fazer um entorno propício, um meio propício para que elas continuem trabalhando, o reconhecimento da importância desse trabalho e também do apoio, né, de tirar um estigma de quem é essa pessoa que está lutando pelo meio ambiente, isso ser bem visto, não como um problema. E, por fim, aqui só listar algumas oportunidades para a gente discutir durante o tempo que resta, a relação entre o Acordo de Escazú e o Acordo de Paris. A gente comenta que Escazú é o meio para a gente discutir as soluções climáticas, as novas formas de comércio, ou seja, as empresas que antes entenderem que a gente está falando de uma mudança de paradigma, de não esgotar todos os recursos naturais, elas vão sair na frente no mundo competitivo, isso é benéfico para elas também, elas vão ser inovadoras nesse sentido, isso já está acontecendo, não precisamos esperar 2030 para começar a fazer isso. A questão da governança compartilhada, das decisões em conjunto, do aprendizado local. Eu acho que Escazú trouxe muito isso de que existem pessoas que já estão na ponta, já estão atuando e possivelmente já têm a solução para aquilo que a gente está tentando inovar. Então, quanto mais compartilhamento tenha, na melhor decisão possível a gente vai chegar. E isso se refere tanto entre os países quanto entre as pessoas.
E a questão da Big Data, né, de você usar as informações a favor da proteção ambiental, ou seja, o cruzamento de dados entre os países, entre a sociedade civil, você ter uma melhor análise do diagnóstico e para assim tomar a melhor decisão. Então, acho que tem vários elementos sobre a mesa e oportunidades aqui. Eu peço desculpas por haver me estendido. É um tema que eu gosto muito de falar, como vocês podem ver, e fico à disposição para a gente continuar conversando. Deixo aqui os meus contatos e outras informações de referência. Muito obrigada, Carlos. Obrigado a você, Joara. Foi talvez das melhores exposições que eu já vi sobre o Acordo de Escazú, especialmente em português, quer dizer, isso não é porque todos nós sabemos as restrições ao português dentro do sistema da ONU, né? E muito obrigado. Acho que para aqueles que já conheciam alguma coisa, mas agora vê o escopo do acordo, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Maria Antônia, já que ela também está no norte, né? Você vê que o Acordo de Escazú assim, quase como umas regras do jogo, esse tipo de, vamos dizer, no bom sentido, de estabelecer judicialmente ou legalmente essas regras do jogo, de como fazer a discussão sobre o impacto do meio ambiente e um pouco dos direitos humanos e também do conflito que muitas vezes ocorre, é algo que, vamos dizer, os países desenvolvidos e a própria, você mencionou a Corte Interamericana, vem como um caminho a ser utilizado, porque o conflito é quase impossível de evitar, mas pelo menos ter as regras do jogo estabelecidas. Agradeceria a sua reação a isso. Sim. Eu acho que sim, eu acho que tem sido constantemente mencionado por diversas organizações, inclusive cortes a nível nacional também, como um novo paradigma, né, que deve ser seguido. Eu iniciei há alguns meses atrás um projeto grande por parte de uma das organizações que eu represento, que é a Global Network for Human Rights and the Environment. Eu represento a América Latina, sou diretora da América Latina, e a gente resolveu começar um projeto sobre o Escazú exatamente para poder começar a ter um pouco mais de literatura e eventos em inglês falando sobre o Escazú, que fosse além do... acho que, enfim, quando eu estou nos Estados Unidos, e sempre que eu via... se eu ouvia falar ou lia alguma coisa sobre o Escazú, era sempre relacionado à questão dos defensores ambientais, o que obviamente é um aspecto muito importante, mas não é só isso. Tem muitas outras coisas que o Escazú faz, como foi bem dito aqui já pela Joara, enfim, e eu acho que não tinha muito conhecimento a respeito disso, então a gente iniciou esse projeto para se falar um pouco mais e para que tenha um pouco mais de informação em geral para outros lugares, além da América Latina e do Caribe, sobre o conteúdo. Mas eu acho que tudo que se sai é dizendo realmente como uma mudança de paradigma mesmo, assim, que traz uma nova fase para isso, mas sempre também notando um pouco dessa questão que eu já mencionei do desafio de se implementar isso agora, que realmente é uma mudança significativa, é um novo paradigma, mas agora a gente tem que fazer isso valer, né? Mas eu tenho visto, enfim, como eu disse, eu sou responsável, eu trabalho no Sabin Center for Climate Change Law, na Universidade de Colômbia, aqui em Nova York, e eu cuido hoje em dia da base de dados que a gente tem de casos de litigância climática a nível global, né? Eu cuido de todos os casos do mundo de litigância climática. E eu tenho visto que na América Latina o Acordo de Escazú tem sido trazido em petições iniciais e em algumas cortes até já, como uma referência nesses casos de litigância climática também. Então, também traz um pouco isso. Eu estava olhando ontem um caso novo no México que menciona, enfim, obviamente, além do Acordo de Paris, enfim, legislações nacionais de mudanças climáticas e tal, mas traz também o Acordo de Escazú como uma referência a ser seguida e como
um paradigma a ser seguido em acesso à justiça e participação social, e, enfim, trazendo mais responsabilização também de estados e de corporações, de empresas sobre mitigação de mudanças climáticas também. Então, trazendo um pouco exatamente a efetivação disso, né, a nível prático. Eu não sou advogado, mas eu acho que a palavra jurisprudência é algo crucial, né? Infelizmente, para vermos o acordo ou qualquer lei ser implementada, tem que ter conflitos, né? Tem que ter um caso para que o sistema judicial comece a interpretar ou consolidar esse ponto. Eu tenho uma pergunta aqui da Flávia Xavier, da CGU, que eu vou primeiro colocar para a Joara e depois a Maria Antônia pode também responder. Quais são os prejuízos sociais que percebem que estão já ocorrendo com a demora de alguns países em assinar o acordo? E quais são as boas práticas de empresas em relação à transparência para a participação social que vocês conhecem e que merecem ser apresentados? Joara, como você é da sociedade civil, geralmente é quem fica no pé das coisas. Então, por favor, como você poderia responder essa pergunta da Flávia? Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigada, Flávia. Vou tomar como um elogio, que geralmente a gente fica no pé das coisas, seja uma coisa boa, de um controle social que impulsiona soluções. Eu vejo vários prejuízos para os países que demoram em assinar e ratificar o acordo. Acho que o primeiro deles é em termos de cooperação internacional, né? A gente está acompanhando os países em busca de soluções à emergência climática, e a gente vê um destaque claramente para os países que já ratificaram o acordo, né? Os países que têm essa segurança jurídica acabam tendo uma maior relevância na discussão internacional. Isso acho que é o primeiro ponto, né? A gente, durante as negociações do clima, durante as negociações de meio ambiente em geral, a gente vê que aqueles países que despontam como lideranças regionais do Acordo de Escazú e que demonstram comprometimento com isso, acabam tendo uma posição de negociação mais relevante, um maior destaque e um poder, inclusive, de colocar a sua política pública à frente de outros países. Então, acho que existe um prejuízo social em termos de cooperação internacional notório. O segundo ponto é aquilo que eu comentei em termos de financiamento, então, em termos de recursos públicos para os países, e aí recursos internacionais quanto recursos internacionais, os países que ratificaram o acordo, que assinaram o acordo, demonstram um maior compromisso em soluções sustentáveis e, portanto, terão uma vantagem comparativa em relação àqueles que não assinaram ou ratificaram o acordo. E também, para dar um terceiro exemplo, em relação à própria sociedade civil, né? A gente está falando de um momento muito difícil para as soluções climáticas, para a questão da proteção ambiental, e seria muito importante a gente conhecer as regras do jogo, como até o Carlos e a Maria estavam comentando. E o Acordo de Escazú, quer queira, quer não, é uma regra de jogo sobre a mesa, é uma forma de você fazer uma governança compartilhada estabelecida, né? Não é um dia que eu acordei de bom humor e discuto com a sociedade civil, outro dia estou de mau humor, não quero saber de nada, mudei de ideia, ou seja, não, as coisas estão registradas, as pessoas sabem do que está acontecendo, as pessoas podem fazer um acompanhamento. E quem mais sofre com isso é quem está na ponta, é quem está precisando de uma solução, quem está pensando quando vai ter uma política pública para aumentar a capacidade de recolher água ou de outras soluções ambientais. Então, acho que existe um prejuízo enorme. Eu espero que o Brasil, pronto, consiga se incluir entre o rol dos países que já ratificaram o acordo. E, para dar um último exemplo prático nesse sentido, quando você assina o acordo, quando você ratifica o acordo, você está na mesa, né? Você está aí para discutir na próxima conferência das partes quais vão ser os próximos passos com voz e com voto. Então, isso é essencial.
Em referência a boas práticas empresariais, eu não sou uma pessoa especializada nesse tema, conheço algumas empresas que já incorporaram políticas de acesso à informação dentro dos seus sistemas de compliance, mas eu não sou especializada nessa parte, eu posso depois encaminhar alguns outros materiais que eu sei que tem gente muito mais capacitada para falar sobre isso do que eu. Obrigada. Obrigado, Joara. Maria Antônia, gostaria de fazer uma resposta à Flávia? Acho que o relevante de se mencionar aqui na questão das empresas é que o que a gente tem visto é que realmente elas estão sendo chamadas a responder pelos danos que estão sendo causados, né? Assim, acho que é muito relevante mencionar aqui o caso da Shell, que teve na Holanda esse ano, a decisão que realmente responsabilizou a Shell pela mitigação de emissões, né? Inclusive, na decisão se fala de que todas as suas subsidiárias também mantêm essa responsabilização, né? Então, enfim, obviamente é uma decisão que começou, isso ainda não existe no contexto da América Latina ainda, mas eu acho que isso está crescendo e vai crescer, assim, essa é a tendência, assim. Então, enfim, acho que é cada vez mais importante que as empresas tenham uma postura que é adequada com os objetivos mundiais, né, que a gente tem de proteção ambiental. Obrigado, Maria Antônia. Se eu puder também entrar na resposta, a CEPAL, o escritório da CEPAL, nós estamos fazendo uma série de estudos, né, sobre projetos sustentáveis, ou investimentos sustentáveis. E sempre perguntando nos 3 pilares, econômico, social e ambiental, né? E em 2019, nós fizemos uma chamada assim, para as empresas apresentarem, empresas, não somente empresas, mas também a sociedade civil, governos, etc., sobre ações e investimentos sustentáveis. E nós identificamos cerca de 60, foram apresentados mais ou menos 100, que cumpriam, vamos dizer, essa ideia da sustentabilidade nos 3 pilares. Se quiserem, está no nosso site, desculpe comercial já, o cepal.org/Brasília, né, que vocês poderão ver aí o repositório e chamadas para esse conjunto de investimentos, né? Estamos também aproveitando essas evidências, vamos dizer assim, para começar a fazer perguntas sobre esses investimentos. Então, já fizemos um documento sobre gênero, e o que estamos vendo é que muitas vezes esses empregos verdes não levam muito, vamos dizer, por várias características, a participação da mulher, né? E também acabamos de fazer um estudo com o Diese sobre a qualidade do emprego, né? Também, de novo, além da questão de gênero, também a questão de formação, disponibilidade e a própria organização das empresas e dos investimentos sustentáveis, né? Então, se quiser, não é vamos dizer, exatamente ao escaso, mas são práticas sustentáveis dentro dos 3 pilares, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para ambas, né? Maria Antônia, o judiciário tem se tornado um papel fundamental nessa questão do meio ambiente, né? Como já coloquei, até a ideia, e aí, desculpa, de novo, sou advogado, a ideia dos direitos difusos, né? Coisa que eu não sei se é muito específico brasileiro, né? Em termos dessa ideia de direitos gerais da constitucionais e de ser cobrado, né? Eu não conheço muito caso de outros países que cobram penalidades de empresas por direitos difusos, né? Ainda que tenha a questão do cigarro, essas coisas assim, que é muito mais ligada à saúde.
Então, essa seria uma pergunta para a Maria Antônia. E para a Joara, como você vê a expansão da discussão vamos dizer, dos defensores ambientais? Recentemente, num webinar sobre a COP26, se notou muito uma presença de afrodescendentes, movimentos afrodescendentes verdes, né? E realmente é um mix, que seja tanto de afrodescendentes decorrentes das situações que vivem no norte, como também um pouco a questão desses afrodescendentes nos seus próprios países, né? Quer dizer, na África e no Caribe, que, por exemplo, são muito impactados pelas mudanças climáticas. Então, Maria Antônia, um pouco a primeira pergunta, né? E depois a Joara. E, claro, estamos falando de informação. Como podemos difundir isso no debate e no papel das controladorias e ombudsmans do setor público? Eu acho que a maioria dos casos, hoje em dia, de litigância climática, realmente é focado no direito ao meio ambiente. Assim. Eu diria que tem um movimento muito grande de crescimento de casos baseados no direito ao meio ambiente e efetivando isso, né? E isso também está sendo aplicado para empresas. Assim, essa tendência nova que eu tenho mencionado, são poucos casos ainda a nível mundial, mas isso está crescendo. E já teve essa decisão que eu mencionei da Holanda, tem casos na França, na Alemanha, enfim, que isso realmente está crescendo, e todos eles trazem esse aspecto do direito ao meio ambiente, às vezes dentro de constituições, às vezes não, mas realmente, enfim, trazendo esse aspecto dos direitos humanos e da responsabilidade de estados, obviamente, mas também de empresas, para se responsabilizar por isso. Então, realmente é uma tendência que a gente tem visto muito e que eu acho que só vai crescer. Obrigado, Maria Antônia. Joara, é a sua vez. Eu sou professor, adoro fazer perguntas para os alunos. Então, é bom porque a gente vai aprendendo, né, Carlos? Então, também perguntas também podem ser feitas aqui. Muito obrigado. Joara, por favor. Não, eu que agradeço você por complementar a questão empresarial, que eu sei que a CEPAL tem muito acúmulo nesse tema. Em relação aos defensores, eu vejo que o primeiro ponto é o reconhecimento, né? São pessoas que já trabalham há muito tempo na luta do território, na luta pelo reconhecimento de suas tradições, ou de proteção ambiental, e muitas vezes elas sempre tiveram vozes, mas outra parte da sociedade nunca escutou, ou nunca se prestou atenção nisso de alguma forma. Então, acho que o primeiro ponto é reconhecer que essas pessoas existem, que têm um conhecimento acumulado e que devem estar na mesa de discussão, seja a mesa de discussão oficial, bonitinha da ONU, seja as pessoas também ir na outra mesa de discussão ali na Terra para também ouvir o outro lado um pouco mais em loco. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Em relação especificamente aos afrodescendentes, eu vou falar a partir da minha experiência, né? Eu sou uma pessoa branca, mas eu acompanhei um caso em Santa Rosa dos Pretos, no Maranhão, da duplicação de uma rodovia, em que o acesso à informação foi crucial para aquela decisão. Então, as pessoas estavam perdendo as casas, a obra começou a ser feita sem os estudos de impacto ambiental, sem o apoio da Fundação Palmares, ou seja, com uma série de irregularidades. Imagina você acordar de manhã com um trator na sua porta, e a gente recebeu, então, esse pedido de ajuda, e através do pedido de informação a gente verificou, então, que existiam várias irregularidades no processo, e conseguiu, no primeiro momento, paralisar a obra, né, para que essas providências fossem tomadas e depois acionar, então, a Defensoria Pública. E naquele momento foi fundamental, primeiro, que as pessoas soubessem que elas tinham direito de perguntar o que estava acontecendo, né? Então, acho que isso foi um caso que eu acompanhei de perto e pude ver que realmente
Às vezes o que falta é saber do que está acontecendo para se informar e para não cair, infelizmente, naquelas pessoas que querem tirar proveito disso e alguém se apresenta como uma funcionária da prefeitura e assina aqui, pega dinheiro, ou seja, tem vários casos que ocorrem no dia a dia que são muito mais simples do que discussões internacionais de alto nível e que impactam na vida das pessoas quando a gente está falando de proteção ambiental. E acho que isso faz referência aos grupos que são vulnerabilizados de forma geral, né? Cada país tem as suas características. Eu lembro muito, durante as negociações dos países do Caribe, mencionando da cooperação subregional, que para eles era um ponto central, porque são países pequenos que só conseguiriam captar recursos se fossem agrupados, né? E talvez os países da América Latina falavam, não, que a gente tem a capacidade técnica, a gente não precisa disso, quer dizer, acho que tem um ponto de entendermos quem somos e todas as vulnerabilidades dentro da região como um todo. Obrigado, Joara. Eu creio que estamos indo para o final, então eu queria de vocês assim uma palavra final de mensagem que vocês queiram dar. E, se puder, um item que vocês acham que a Conferência de Partes do Escazú deveria tomar nota, né? Eu sei que são vários, mas se pudesse escolher um item, qual seria? Maria Antônia? Eu diria a definição, obviamente, do Comitê de Suporte à Implementação. Eu não sei se eu estou fazendo a tradução certa do nome em inglês, que é como eu estudo, mas acho que definir o que pode ser feito em termos de non-compliance com o acordo, enfim, como que isso vai ser efetivado, eu acho que é a principal questão a ser definida. Joara? Eu penso nos mecanismos de acompanhamento do acordo, né? A gente lutou tanto para ele primeiro existir, para depois entrar em vigor. A gente não queria que isso se perdesse como mais um acordo regional que está aí e tal, né? Então, acho que como a gente acompanha o desenvolvimento do acordo, é uma coisa que a gente precisa debater juntos. Bem, acabou de chegar uma pergunta do Everton Kisler, que pergunta se há risco do acordo de Escazú ser utilizado pela agricultura dos países desenvolvidos como meio de protecionismo econômico. Maria Antônia, gostaria de tratar desse tema? Acho que esse argumento é um argumento que tem sido utilizado para vários países que estão se recusando a assinar, a ratificar o Acordo de Escazú, e é um argumento que é totalmente infundado, porque todas as regras de proteção ambiental já estão aí, enfim, já tem limites para agricultura que não seja agricultura sustentável, que produz um desmatamento desenfreado, enfim. Então, não acho que é o Acordo de Escazú em si que vai mudar as regras do jogo. Joana, quer responder? Não, eu concordo 100% com a Maria Antônia, porque a gente vê, na verdade, muita desinformação sobre o Acordo de Escazú, Carlos, assim, pessoas que realmente criam mitos sobre o que é o acordo e quais as consequências dele, e na minha leitura, como pessoa que acompanhou as negociações, eu vejo que, inclusive, o acordo ele traz elementos de uma promoção de uma agricultura sustentável e de outros meios que sejam sustentáveis e que possam ter uma accountability, uma transparência sobre esse processo. Então, acho que o risco maior seria para os países que não ratificaram o acordo nesse sentido, né? Mas, inclusive, desculpa complementar, mas existem muitas discussões também sobre soberania, né, internacional, soberania nacional e o Acordo de Escazú, mas pelo meu conhecimento e pelas coisas que a gente acompanha, são argumentos que realmente não se sustentam. Muito obrigado.
se eu também puder tomar uma resposta, eu quero enfatizar que, de novo, o Acordo de Escazú ele estabelece umas regras de jogo não deterministas, sim para o debate, sim para a discussão, sim para a legislação. E se eventualmente for usado alguma coisa, o próprio acordo é uma referência para outros mecanismos, né? Então, a própria OMC ou outros temas, você poderá mostrar o acordo como, vamos dizer, na fase negativa disso, né? Quer dizer, que não tem muito a ver. E até mesmo na OMC, a base dela, uma das exceções que ela coloca para a ação do Estado e da sociedade nacional, né? E de diferenciação é o meio ambiente, né? Então, creio que é um tema, vamos dizer, importante, mas não necessariamente via o Acordo de Escazú, né? Bem, caso não tenha outras perguntas, e já estamos tomando muito tempo da Maria Antônia, da Joara e de vocês, né? Sei que é o último encontro, então fica aquela vontade de continuar essa série que a CGU tem produzido, né, para a Conferência Internacional, mas eu vou encerrar agora. Então, eu queria agradecer muito a Maria Antônia, a Joara, a Maria Antônia Tigre, a Joara Marquezine, né? Não sei se deve ser Marquezine, né? Então, pela participação, pela boa contribuição, creio que tivemos um debate e apresentações bem complementares. Parabéns aos organizadores e colocar, vamos dizer, à disposição da CEPAL para continuarmos essa discussão. E, oxalá, vamos ver as duas na conferência das partes de Escazú, né? No que puderem divulgar e criar debates em preparação para a conferência, já agradecemos desde já. E também, claro, a CGU, oxalá, possa também estimular o governo brasileiro para ter uma participação e levarmos o debate da ratificação no Senado federal. Tá? Então, um excelente dia para todos. Como é o último do ano, desejar já um bom ano para 2022. O Brasil não mais liderar essa conferência, mas espero que todos que tenham assistido às 8 sessões tenham visto um pouco do que é o Brasil, o que nós estamos fazendo na área de acesso à informação, o trabalho da CGU, mas também o papel de outros países, né, da região, da América Latina, que muitas vezes não chegam ao norte, aí, onde está a Maria Antônia, e talvez a Joara, eu estou vendo um mapa dos Estados Unidos ali atrás. Então, eu agradeço muito, muitíssimo obrigado, desculpa aí qualquer comentário, estar no pé, e para mim é muito importante. Meus pais sempre estiveram no pé de nós todos para estudar e fazer o bem da vida. Então, Joara, muitíssimo obrigado. Maria Antônia, um excelente dia para todos. Muito obrigado. Prazer, muito obrigada. Obrigado a você. Prazer, obrigada. Opa, tudo bom? Tudo bem? Encerrado. Gente, muito obrigado. Foi ótimo. Ótimo poder. Eu fiquei sem muita orientação, né? Não, ficou ótimo. Foi ótimo. Foi do início ao fim, com uma linha. Acho que a gente conseguiu explorar bastante, duas perspectivas muito boas. Acho que tem um caminho muito longo pela frente, né? Ok. Espero que, como disse no início, não foi o Carlos de Miguel que falou toda a negociação, mas espero que tenha cumprido aí. Agradeço muito a paciência da Maria Antônia, da Joara,
e espero que tenha dado um bom tom para o debate. Foi ótimo. A gente agradece muitíssimo o apoio, a participação. Acho que a gente tem aí uma agenda longa pela frente, né? Coroada. Acho que é longa, mas eu acho que a gente, no final, vai alcançar alguma coisa boa, né? Por exemplo, a Conferência das Partes vai ser em seguida, eu acho que em seguida, ao Fórum de Desenvolvimento Sustentável da América Latina. E nós temos tido uma boa participação do Judiciário, né? E seria ótimo também a CGU, o TCU também, não somente para discussões específicas do Acordo de Escazú, mas também sobre a discussão da agenda 2030. Então, depois eu estou com seus e-mails aí, o seu, do Paulo e da Flávia, para te manterem informados. Não, por favor, a gente quer ser informado. O que a gente puder colaborar, a gente está à disposição. A gente está aqui, como eu estava falando nisso, com alguns projetos novos, muito bacanas, voltados para a população em situação de vulnerabilidade e acesso à informação. A Joara falando ali só foi me lembrando, assim, a gente tem que colocar esse papo em dia. Mas de fato, e acho que essa vai ser um pouco a tônica do ano que vem, né, nos projetos de intervenção, digamos assim, que a gente pretende realizar, né, para melhoria de acesso à informação para alguns grupos. E tem tudo a ver com o que a gente tem discutido aqui, e com a CEPAL, e com a Joara que está ali, que eu estou recebendo aqui mensagens de amor, assim, de pessoas da minha equipe, dizendo, eu amo a Joara, não sei o que e tal, mas enfim, né? Mas eu não... Desculpa, eu peguei o mapa dos Estados Unidos ali. Você me colocou numa fria, hein, Carlos? Eu fui tentando arrumar a casa antes de começar, mas teve coisa que não deu. Eu tô no quarto do meu companheiro. Uhum. E ele é vidrado em futebol americano, então ele tem realmente um mapa dos Estados Unidos, mas é para futebol americano, não é para nada mais que isso, sabe? Ok. Não, mas foi ótimo. Eu sou super a favor da CGU na Conferência das Partes. Pode pôr meu voto aí como apoio. E a gente não sentiu falta do Carlos de Miguel, fique tranquilo. Desculpe também, porque eu sempre tento dar um tom um pouco mais informal para fazer as pessoas participarem. E desculpa aí se eu não vou perguntar qual é o time que ele torce, né? Se é os Patriots, se é o Cowboys. Bem, eu morei nos Estados Unidos, eu era os antigos Redskins, mas foram cancelados, agora é apenas o time de Washington. Mas se quiser, depois a gente pode fazer um webinar com ele, a gente vai discutir de futebol americano. Sim, ele é um fã dos Raiders. Dos Raiders, que está agora em Las Vegas. Exato. Eu conhecia eles ainda como Oakland Raiders. Exato. Não, eu virei, assim, fora Escaçu... Cultura para o Marcos e para o Paulo sobre futebol americano. Mas de novo, a gente vira especialista no tema também. Não, tem a Football Heroes, né, que são as que ficam tendo que assistir. Mas tudo bem, Marcos e Paulo, muitíssimo obrigado. Prazer conhecê-la, Joara. Estamos prontos. E, Marcos, antes que eu esqueça, se vocês quiserem, a CGU, fazer algo além da CEPAL com o Sistema ONU, me fala que a gente marca uma conversa com a nova coordenadora, já está quase um ano, a nova coordenadora do sistema, a senhora Silvia Hux. Creio que ela ficará muito animada em trabalhar com esse tema, e aí a gente pode acionar as várias agências relacionadas, o UNEP, o Unesco, o que vocês acharem mais, e até mesmo o escritório, quer dizer, do Alto Comissariado para Direitos Humanos. Ótimo, a gente agradece o convite. A gente tem trabalhado com a Unesco já bastante algumas ações, o NODC também, porque a gente tem a pauta de proteção a denunciantes, né, também está com a gente, acaba tendo, inclusive hoje eu tenho uma reunião com o pessoal do NODC por conta disso, mas eu consigo visualizar várias oportunidades
de parcerias e de ações em conjunto, até para qualificar o trabalho que a gente vem executando aqui, né, mais do que qualquer coisa, com as várias agências. Você tem que informar que vocês estão trabalhando na informação também, né? Então, com certeza, com certeza. Tá muito obrigado aí a vocês, espero que tenha sido útil de novo, e qualquer coisa, estou às ordens, até para o companheiro Joras, se quiser falar de NFL, depois a gente marca, tá? Prazer, Carlos, obrigada. Até mais, Carlos. Obrigado. Carlos, obrigado. Tchau, Joara. O Paulo é o quieto, tchau. né? Oi? Você é o quieto, né? Ficou... Na verdade é o seguinte, eu sou o cara dos bastidores, entendeu? Então, eu estava cuidando aqui da transmissão, olhando o YouTube, estava tudo em ordem. Então você literalmente é o produtor executivo, né? É o próprio. Pode ser. Se eu mostrar tudo que está aqui na minha frente, lembra que o produtor executivo é o prêmio maior do Oscar. Então, quando o pessoal falar aí do evento, lembra que você é o principal, tá? Vamos ver se esse reconhecimento vem aí, viu? Ok, Paulo. Um grande abraço para vocês. Obrigado, um abraço. Cuide-se. Joara. Tchau, Sejaú. Tchau. Joara, o que você está fazendo? Posso perguntar essas coisas? Pode. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Onde é que você está agora? Não, eu sei que você está no quarto do seu companheiro, mas não fisicamente. Eu estou terminando umas consultorias e o ano que vem eu vou estar dedicada 100% ao NUPEF. Ah, legal. E aí minha vida vai dar uma acalmada, porque esse ano foi... Bom, desde 2021 foi... Desde 2016, 2000... Bem por aí, né? Se for falar a verdade mesmo. Não, mas eu fiquei na Purpose, depois eu comecei a fazer consultoria, fiz uma consultoria para o ISA. Eu acho que a gente falou nessa época, né? Na época do ISA, eu me lembro. Aí depois eu emendei com uma consultoria para o NUPEF. Estou fazendo uma consultoria para IVOS, também um projeto de emergência climática, e aí o ano que vem vou ficar só no NUPEF, porque, olha, menino, cansa também, hein? Você ficar nessa de cada hora sua cabeça tá numa coisa. Muito complicado. Eu não consigo nem imaginar como é, né, Paulo? Nem imaginar. E vocês estão bem? Tá tudo bem? Certo. Bem a gente está aí com vários projetos. Lembra do Decide Madrid, que a gente conversou? Lembro. Virou um projetão gigante que o Everton, que está aqui, está batendo cabeça resolver. Falou o nome, ele aparece. Que é o Conselho de Usuários, né? A gente fez uma versão, a gente ainda está dando uma melhorada nele, uma burilada, mas aí esse ano só foram, acho que 1.400 conselhos criados de uma vez, dentro da plataforma. A gente quer colocar aí uns 5.000 conselhos funcionando lá dentro. Coisa pouca, né? Coisa pouca. É bom que a gente tem o Everton para fazer isso em ordem. Eu lembrei de vocês que eu conversei com o pessoal de Barcelona sobre denunciante. Ah, legal. E aí, qualquer coisa, você me avisa que eu posso resgatar os e-mails para ver se... Era assim, outra esfera, mas tinha umas coisas legais de como é que eles processavam internamente, sabe? Eu quero. O recebimento. Eu quero, sim. Era coisa pouca, assim, não era assim, recebemos milhões, sabe? Mas ela me pareceu que tinha feito um esforço interno, assim, eles eram bem do ADM da vida, sabe? Sim. E parecia uma pessoa bem gente boa. Me compartilha com a gente. Agora a gente era num evento daqui, do Access Info, sabe? Europa. Não. E é uma ONG de acesso à informação que fica localizada em Madrid. E eles estavam fazendo, tipo, boas práticas regionais de acesso à informação. E como a Espanha tem, sei lá, se tropeçou, cai em outra província, tava todas as províncias falando. E aí eles trouxeram isso de Barcelona como uma referência, tal. A moça era bem simpática.
Vou ver se eu resgato o e-mail e, enfim. Sempre é bom, né? Sim, sim. Agora a gente está monitorando, né, um processo legislativo para melhorar o marco de proteção do denunciante, mas enquanto não melhora, a gente está terminando o processo de regulamentação do que existe, né? Vai sair, acho que amanhã. Então, a parte de... A gente já tinha uma parte forte de proteção à identidade dos denunciantes, já estava bem fechadinho. Agora tem a parte de mecanismo de proteção contra a retaliação. Tá. E aí a CGU ficou como órgão central disso, desse trabalho. Só que assim, né? Não é aquele whistleblower Snowden, né? Quer dizer, aquele cara que de fato vai para a administração, e que relata uma irregularidade relacionada a um crime, uma irregularidade ou um crime relacionado contra a administração, né? Então, por exemplo, a gente está falando de denunciante que vai lá fazer notícia-crime com relação a um delito ambiental que daí já é prestação de serviço, a prestação de serviço público, né? A gente tem que alcançar eles? Tem que, mas a gente não chegou ainda nesse ponto. Tá. Não, mas eu vou resgatar essa pessoa, eu te escrevo falando, ai, olha, sabe? Aí você dá uma conversada lá, porque eu lembro que ela tinha essa coisa mais interna. Bacana, na época eu falei, vou mandar para o pessoal da Transparência Internacional, mas acabou que nem deu, sabe? Que essas coisas que você faz por hobby. Então, tem uma hora que, né? A entrega chega, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não, tá certo. Mas acho que o ano que vem vai estar mais sussa. E a gente vai conseguir se falar mais. Tomara, e precisamos. Mas obrigada por lembrarem de mim, foi ótimo. Sempre gosto de falar isso com a Su. Espero que tenha... Eu perdi a noção do tempo, eu comecei a compartilhar a tela, foi mal. Não, tranquilo, foi ótimo. Ai, depois eu vi Pelo a menos mensagem. as mensagens que eu estou recebendo aqui, as mensagens de amor que eu estou recebendo aqui destinadas a você pelo pessoal da equipe. Manda um beijo para todo mundo. Tá bom, pode deixar. A gente se fala então. Tchau. Então tchau, Paulo. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, Joara. Um beijo. Deu, pessoal. Agora é só o workshop? Só, né? Só. A nossa presença no YouTube foi baixa hoje, mas fica registrado, né? Fica. Mas é porque o pessoal lançou hoje, essa semana é muita concorrência, né, cara? Também essa semana tem muita concorrência. Os estados aí fazendo semanas de combate à corrupção, o governo federal também. Não, tem muita coisa acontecendo. Mas é isso, a gente tinha lá e tinha que resolver. Vou lá que tem uma demanda da imprensa aqui que eu vou ter que solucionar e tem essa reunião do NODC. Alguém quer participar dessa reunião? Não, obrigado. Vou clicar aqui no encerrar essa reunião aqui, beleza? Antes que alguém... Tá bom, então. Antes que me invente mais alguma coisa. Se alguém quiser participar da reunião do NODC sobre ações da ouvidoria e produção denunciante, fiquem à vontade, tá bom? É só avisar. Falou. É às 3 horas. Falou. Tchau. Paz.